Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Fernando, estamos aqui em mais um vídeo da Igreja Batista Nacional em Cristalina. Estamos aqui felizes por você que tem aí nos acompanhado, tem assistido os nossos vídeos. Nós estávamos ali e estamos com uma sequência muito interessante falando a respeito de escatologia bíblica. Estamos aqui tratando ponto após ponto de algumas questões relacionadas a essa temática. Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um pouco intrigante e, por que não, também polêmico. Nós vamos aqui trabalhar sobre a seguinte temática: o cristão deve beber vinho alcoólico? Então nós vamos aqui, dentro desse vídeo, tratar algumas questões relacionadas a isso. Pois bem, dobre a sua atenção. Antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, que você compartilhasse os nossos vídeos e que você assistisse até o final. Fique atento aí, porque nós vamos ter aqui a oportunidade de passar para vocês algumas informações muito interessantes sobre este tema. Pois bem, os principais argumentos de quem defende que se deve fazer o uso de vinho alcoólico, um dos principais é esse. Aí, olha, pastor, a Bíblia não proíbe o uso, mas sim o excesso. Pois bem, nós temos aqui um texto aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, onde nós encontramos aqui algumas orientações para os diáconos. Diz o seguinte, que os diáconos não podem ser ou não devem ser inclinados a muito vinho. E o presbítero, por ter uma responsabilidade maior, não pode ser dado ao vinho. Então, a maioria pode, os diáconos só um pouquinho e os presbíteros nada. Fica mais ou menos subentendido isso. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: as mulheres idosas não devem ser escravizadas a muito vinho. Logo, Deus condena muito e autoriza pouco. Então, essa é a principal argumentação, e eu vejo muitas pessoas até na internet defendendo isso, pessoas que têm uma certa influência teológica no Brasil, defendendo esse tipo de conceito. Olha o que Provérbios capítulo 23, versículo 31 vai nos ensinar. Não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Provérbios capítulo 20, versículo 1 diz: o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçador, e todo aquele que por ele é vencido não é sábio. Isaías capítulo 5, versículo 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos aqui continuar com a nossa linha de argumentação. Quando nós olhamos também para outros textos, observem isso, nós vamos seguir essa questão aí do uso, vamos dizer assim, equilibrado de vinho. Ou seja, você não pode tomar muito vinho, você não pode se embriagar, mas você pode... será que essa é realmente a orientação bíblica? Observe isso. E acham estranho não corredes com ele no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Essa é uma orientação lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Pedro está condenando a dissolução desenfreada? Será que ele está aprovando a dissolução ou devassidão moderada? É tipo assim, você não pode ser muito devasso, mas você pode ser um pouquinho. Será que é isso que Pedro está querendo nos ensinar? Passar para aqueles que primeiramente ouviram os seus conselhos, as suas admoestações, as suas exortações? Aí é o seguinte, lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, diz o seguinte:
Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruínas. Aí fica o seguinte, será que o apóstolo Paulo está aqui condenando muitas concupiscências? Porventura estaria ele aprovando concupiscências moderadas? Será que é isso que Paulo está ensinando? Gente, olha, pode ser um pouquinho aí pecaminoso, pode pecar um pouquinho. Aí a orientação de Paulo lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 6, diz: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O que é uma pessoa sóbria, gente? Uma pessoa sóbria é uma pessoa que está completamente equilibrado no que diz respeito às suas faculdades mentais, o seu raciocínio, algo que todo mundo sabe, que mesmo uma pequena concentração de álcool leva a ficar comprometido. Mas vamos aqui, tem muita coisa para a gente tratar, não vou ficar só nisso não. Aí alguém vai dizer o seguinte, mas pastor, Jesus bebeu vinho e também transformou água em vinho num casamento, pastor. Como é que o senhor não vê uma coisa dessa? Pois bem, vamos tratar aqui a questão. Aí se utilizam daquele texto lá de Lucas, capítulo 7, versículo 33 e 34, que também diz o seguinte, porque veio João Batista e não comia pão e nem bebia vinho, e vocês diziam, tem demônio. Agora vem o Filho do Homem que come e bebe, e vocês estão dizendo, aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigos dos publicanos e dos pecadores. O que a gente precisa entender aqui é um pouco técnico isso que eu vou passar para vocês. É por isso que muitas pessoas têm preguiça, têm uma certa aversão a estudar a Bíblia, porque quando a gente entra nesses aspectos mais técnicos do texto, a pessoa não quer ouvir, ela não quer parar para prestar atenção, mas a gente precisa se atentar a isso, gente. Se você tem uma Bíblia hoje aí nas suas mãos, aí, ó, seja ela aquela corrigida antigona lá do João Ferreira de Almeida, é porque um teólogo foi lá e se debruçou para fazer um trabalho significativo para que você tivesse em mãos hoje o Novo Testamento, o Antigo Testamento, organizadinho, traduzido em português para você. Se não tivesse o esforço aí dos maçoretas, que colocaram sinais vocálicos no texto hebraico, se não houvesse ali o esforço de Lutero em traduzir a Bíblia do latim para o alemão, são teólogos, são pessoas influentes. O que seria de nós? Como é que nós teríamos acesso à Bíblia Sagrada? Como é que nós teríamos o entendimento que nós temos hoje a respeito de Cristo e a respeito de muitas coisas? Então nós não podemos desprezar de maneira nenhuma o estudo teológico. Quem fala que não gosta de teologia, que teologia não é nada, que teologia esfria a pessoa, que teologia só afasta a pessoa de Deus, na verdade não sabe nem do que está falando. Tá? Mas vamos lá. O grego de Lucas capítulo 6, 33, na expressão vinho, oinos, necessariamente na expressão está oinon, que pode significar tanto vinho com álcool ou fermentado, como vinho, suco de uva. O que eu quero tratar com vocês aí é esta questão, que oinos, que é uma expressão que se usa para vinho, ele tanto quer dizer vinho fermentado ou alcoólico, como também vinho, suco de uva. O que vai determinar o entendimento então, pastor? O contexto, gente, o contexto. Certo? Então vamos aqui. A palavra grega oinos, para agregar, né, dentro daquilo que nós estamos tratando, era usada pelos autores seculares e religiosos, ou seja, não era só os religiosos que tratavam isso não. Antes da era cristã e nos tempos da igreja primitiva, em referência ao suco de uva fresca, nós temos aqui menção de Aristóteles. Em Meteorologia, um compêndio antigo de um autor secular. Você vai encontrar essa informação aí. Ele se referindo a oinos, vinho, como que? Como suco de uva fresco. Tá? Não é teólogo cristão não, tá, gente? Que estava dizendo isso não.
Quer dizer que existem esses dois lados da moeda aí, ó. Anacreontes, em 500 a.C., escreve: esprema a uva, deixe sair o vinho. Oinos. Suco de uva, gente. Papias, que já é um teólogo cristão, entre 60 a 130 depois da Era Comum, depois de Cristo, um dos pais da igreja primitiva menciona que quando as uvas são espremidas, produzem jarros de vinho. Oinos. Citado também por Irineu contra as heresias, ou seja, documentos antigos que afirmam essa questão do vinho de oinos ser traduzido tanto para o vinho, como suco de uva, como também para o vinho fermentado, ou seja, o vinho alcoólico. Os eruditos judeus que traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, de 200 antes da Era Comum de Cristo, empregavam a palavra oinos para traduzir várias palavras hebraicas que significam vinho. Aí aqui nós temos esse estudo aí do vinho do Antigo Testamento. A gente tira isso aqui daquele rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal. Noutras palavras, os escritores do Novo Testamento entendiam que oinos pode referir-se ao suco de uva ou com ou sem fermentação. Essa tradução aí, gente, do Antigo Testamento para o grego é isso aqui, ó. Vou aqui mostrar para vocês aqui. Eu coloquei uma imagem bem pequenininha para vocês aqui, ó. É a Septuaginta. É o quê? São pessoas que pegaram, eruditos, né, que pegaram o texto hebraico e traduziram para o grego. Então, quando tinha lá a palavra vinho, eles traduziram para oinos. Não foram todas as palavras em hebraico que foram traduzidas para oinos, mas houveram palavras que foram traduzidas e que tem esse duplo sentido aí. Então, vamos lá. Uma outra afirmação que normalmente se faz é que Jesus na ceia, ele serviu vinho fermentado lá na ceia. Ele estava lá reunido com os seus discípulos e ele serviu a ceia. Aquele vinho ali que foi servido ali era um vinho fermentado. Mas o que a gente precisa se lembrar é que na época que foi ministrada a ceia, que Jesus ali trouxe para os seus discípulos o ensino da ordenança da ceia, era uma época da Páscoa. E quando a Páscoa foi instituída, gente, observem aqui, ó, Hebreus capítulo 12, versículo de número... Êxodo, capítulo 12 e versículo de número 15. Olha o que está escrito lá, a orientação que os hebreus receberam, quando eles foram ali celebrar a primeira Páscoa. 7 dias comerei pães ázimos. O primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 10º dia, aquela alma será cortada de Israel. Nós temos também lá em Êxodo capítulo 13, versículo 7, ali, que uma proibição bem clara do uso do fermento em qualquer tipo de alimento ali na época da Páscoa. E o interessante, queridos, é que em Mateus capítulo 26, versículo 29, onde Jesus fala lá sobre o componente ali do vinho, da ceia, sabe o que Jesus chamou aquele componente ali? De fruto da vide. Aqui, ó, gente, ó, deixa eu colocar aqui, ó, fruto da vide, ok? Então, a expressão aqui foi outra. Então, vamos lá. Continuando aqui com essa questão aqui da Páscoa. Jesus instituiu a ceia do Senhor quando ele e seus discípulos estavam celebrando a Páscoa, a lei da Páscoa. Acabei de mostrar para vocês aí. Proibia durante a semana daquele evento a presença de seor, palavra hebraica para fermento ou qualquer agente fermentador. Seor, no mundo antigo, era frequentemente obtido da espuma espessa da superfície do vinho quando em fermentação. Além disso, todo hametz, qualquer coisa fermentada, era proibido. Aí tem esses dois textos aí, ó, Êxodo capítulo 12, versículo 19 e 13, versículo 7, como mencionei anteriormente. Deus dera essas leis porque a fermentação simbolizava o quê, gente?
corrupção. Olha, dá vontade até de marcar aqui, ó, gente. Ó, fermentação, corrupção, gente. E o pecado. Aí nós temos aqui alguns textos que vai falar sobre fermentação. Tá? Jesus, o Filho de Deus, cumpriu a lei em todas as suas exigências. Logo, teria cumprido a lei de Deus para a Páscoa e não teria usado vinho fermentado. Outra coisa, nem Lucas, nem qualquer outro escritor bíblico emprega a palavra vinho, grego, oinos, no tocante à ceia do Senhor. Os escritores dos 3 primeiros evangelhos empregam a expressão fruto da vide, né? Os chamados evangelhos sinóticos. Mateus 26, 29, Marcos 14, 25 e Lucas 22, 18. O vinho não fermentado é o único fruto da vide, verdadeiramente natural, contendo aproximadamente 20% de açúcar e nenhum álcool. A fermentação destrói boa parte do açúcar e altera aquilo que a videira produz. O vinho fermentado não é produzido pela videira. Mas vamos lá. No Antigo Testamento, bebidas fermentadas nunca deviam ser usadas na casa de Deus, e um sacerdote não podia chegar-se a Deus em adoração se tomasse bebida embriagante. Levítico capítulo 10, versículo 9. Jesus Cristo foi o sumo sacerdote de Deus do novo concerto e chegou-se a Deus em favor do seu povo. Então, sim, você observa aí que difícil sustentar essas questões que foram aí faladas, né? A questão de Jesus ter transformado ou bebido vinho, se aquele vinho que Jesus bebeu era vinho alcoólico, né? Então nós observamos que na narrativa bíblica se tem essa dificuldade. Mas aí as pessoas vão dizer assim, pastor, mas Paulo orientou Timóteo a fazer uso de vinho para problemas no estômago. Aí nós temos lá o texto lá de Timóteo, capítulo 5, versículo 23. 1 Timóteo, né? Capítulo 5, versículo 23. Paulo está dizendo o seguinte, não beba mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Primeiro, Paulo recomenda o uso medicinal. A porção era pequena. E ele não está aqui fazendo menção de um uso recreativo. Porque normalmente a pessoa que bebe, ela usa para curtir, né? Um uso recreativo. O vinho também era usado para fins de, isso aqui é interessante, tratamento de feridas, anestesia, asepsia de machucados em instrumentos médicos, como remédio, e na purificação de águas para matar bactérias. Talvez poucas pessoas sabem disso. Eles usavam o vinho para essas finalidades, para todas essas finalidades. Ou seja, o vinho ele era muito importante, principalmente aí nesse período greco-romano. Ok? Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas eu acho que o senhor está muito mal informado, porque o vinho faz bem para a saúde. Ah, é? Será? Vamos lá. Ainda o seguinte testemunho da medicina moderna. Medicina moderna. Os maiores médicos especialistas atuais em defeitos congênitos citam evidências comprovadoras de que o consumo moderado de álcool danifica o sistema reprodutivo das mulheres jovens, provocando abortos e nascimentos de bebês com defeitos mentais e físicos incuráveis. Autoridades mundialmente conhecidas em embriologia precoce afirmam que as mulheres que bebem até mesmo quantidades moderadas, está lembrado lá do começo do nosso vídeo, próximo ao tempo da concepção, 48 horas, podem lesar os cromossomos de um óvulo em fase de liberação e daí causar sérios distúrbios no desenvolvimento mental e físico do neném. Seria teologicamente absurdo afirmar que Jesus havia servido bebidas alcoólicas, contribuindo para o seu uso. Afirmar que ele não sabia dos terríveis efeitos em potencial que as bebidas inebriantes têm sobre os nascituros é questionar sua divindade, sabedoria e discernimento entre o bem e o mal. Afirmar que ele sabia dos danos em potencial e dos resultados deformadores do álcool e que mesmo assim promoveu e fomentou seu uso é lançar dúvidas sobre a sua bondade, compaixão e o seu amor. Tem mais essa informação aqui, gente.
O professor Tim Stockel, do Centro de Pesquisas de Dependência Química da Universidade de Victoria, no Canadá, afirma que há 60 formas diferentes do álcool fazer mal e tratar não apenas... E não se trata apenas de doença do fígado, mas câncer de mama, garganta, entre outros problemas. Continuando aqui, gente, o negócio não acaba aqui não. Se depender de um dos maiores estudos globais já feitos para mensurar o impacto do álcool na saúde humana, preste atenção nisso aí. Até mensagens como aprecie com moderação, já viu isso? Ah, você vê na televisão, né? Estão com os dias contados. Após analisar o consumo e suas repercussões em mais de 100 mil pessoas de 195 países entre 1990 e 2016, pesquisadores da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, concluem não há limite seguro para a ingestão de bebidas alcoólicas. E fazem outro alerta. Mesmo eventuais vantagens, como aquela taça de vinho prescrita para o coração, como eu já ouvi isso, né? Não superam os malefícios. Escuta, meu filho, minha filha. Não supera os malefícios, caso do aumento do risco de câncer e outros males. Ah, gente, não supera, quer dizer, os malefícios são ínfimos. Sabe quem inventou essa história de beber moderadamente faz bem? Ah, quem? A indústria do álcool, gente. Baseado em estudos pouco controlados, afirma o psiquiatra Ronaldo Laranjeira, diretor da Universidade de Pesquisa em Álcools e Drogas da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, o mais saudável, escuta, olha aqui para mim aqui, ó, o mais saudável é não beber. Escutou? É não beber. Quer ter saúde? Não beba bebida alcoólica, meu filho, minha filha. Ouviram? Não é coisa de pastor, não é coisa de igreja, não é coisa de crente quadrado, ortodoxo ou fundamentalista, não, gente. Mas se beber, o ideal é não passar de 1 ou 2 doses por semana. Diz, perceba, tomar algo todo dia, ainda que só um pouquinho. Ah, pastor, é só um pouquinho. Está fora de cogitação. Pelo menos se você quer ter saúde. Agora, se você não quer ter saúde, já que você está usando como justificativo, eu faço isso porque é saudável. Né? Ah, pastor, de onde o senhor tirou isso? Coisa da sua cabeça, né? Vai lá, pesquisa aí, tá aí o site aí, ó. Tá aí o site aí, gente. Pesquisa. Não é coisa da minha cabeça, não. Não estou inventando isso aqui só porque eu sou contra o uso de bebida, não. E aqui para as nossas considerações finais, é o seguinte, gente. Quantas pessoas você já viu, você conhece, que fazem parte do seu convívio social, da sua família, do seu círculo ali de amizade e coisas assim do tipo, que tem problemas com bebida, gente? Muitos até chegam, eu tenho tanta vontade de me libertar disso, mas eu não consigo. Aí você que é crente, você que diz que serve a Deus, aí você vai dizer assim, Jesus pode te libertar. Mas você mesmo, pastor, mas eu não sou escravo disso. Tá. Você diz assim, eu faço uso moderado, tá? Mas eu vou dizer para você aqui, você está escravo do uso moderado. Tá? Você está escravo do uso moderado, porque você não consegue abandonar isso. Essa historinha aí de um pouquinho pode. Você conversa fiada, viu, gente? Então, o conselho que eu te dou, se afaste de tudo isso, seja realmente liberto destas coisas. Bebida, cigarro, qualquer coisa que você sabe que produz na vida do ser humano a dependência. O álcool, ele traz dependência. Quando você dá uma olhadinha um pouco melhor nesse estudo aí, que eu até coloquei no slide, nós vamos observar o seguinte. O álcool, ele tem sérios e terríveis efeitos na vida da pessoa. Câncer, infarto, AVC, violência doméstica. Olha, o álcool, ele compromete o seu sono. Meu irmão, minha irmã, compromete o seu sono.
Pessoal, mas eu dormi muitas horas. Mas ele faz com que você tenha um sono de má qualidade. Você dorme, mas o seu sono não é suficiente. Você acorda com aquela vontade de dormir muito mais. Tá? Fica um sono sem qualidade. A pessoa tem dificuldade para emagrecer, porque o álcool compromete, dificulta. A pessoa faz atividade física, a pessoa até faz uma certa dieta, mas está fazendo uso de álcool. Né? Eu lembro quando eu malhava na academia, tinha um rapaz lá que falava assim, rapaz, eu venho aqui, e ele falava, ele suava, ele ia para a bicicleta, ele ia para a esteira, e pegava peso e fazia aqueles exercícios de crossfit, né? E tava com aquela barriga grande, com aquela, né, dificuldade. E eu falei, rapaz, eu não sei o que eu faço, mas eu venho aqui, eu me mato. Eu falei, moço, você bebe? Ele é todo final de semana, né, cara? Eu não posso deixar minha cervejinha. Então a pessoa tem dificuldade de emagrecer. Olha, o álcool ele é rival do esporte. Ele interfere na força, na velocidade, no equilíbrio e aumenta o risco de lesões. O álcool ele compromete a fertilidade, a pessoa que quer ter filho compromete, tá? E acaba dificultando também a produtividade da pessoa no trabalho. Um dado aqui, gente, a OMS em 2016 diz que 10% da população tem problema com álcool, são 753 milhões de pessoas. Você pode mensurar isso? Olha, em 2016, 2,8 milhões de pessoas morreram por causa do álcool. 100 mil só aqui no Brasil. Muito sério isso, viu, gente? Ainda existem outros problemas, acidentes de trânsito, problemas psiquiátricos, violências em si. Então, o conselho, gente, deixa esse negócio de bebida alcoólica. Isso tem que fazer parte, sabe do quê? Do nosso passado. Se você faz o uso disso hoje, abandone essa prática. Tá? Jesus te libertou. E se você está com dificuldade de se libertar disso, Jesus ele tem poder para te libertar deste mal. Ele tem poder. Basta que você coloque essas informações não apenas na sua mente, mas que deixe descer lá para o coração. Tá? Eu falo isso porque eu quero ver o seu bem. A minha intenção aqui é a melhor possível de te ajudar. Não estou aqui para discriminar ninguém por causa disso ou daquilo. Eu estou aqui apenas trazendo algumas informações à luz da Bíblia para que nós possamos servir a Deus com integridade, com fidelidade e que nós possamos ter consciência do que estamos fazendo. Eu quero fazer uma oração por você para finalizar aqui esse vídeo. Pai, nesta hora eu quero apresentar a vida dessa pessoa, Senhor, que ouviu esse ensinamento. Peço que o Senhor ajude para que ela possa se libertar deste mal, Senhor. Isso que está escravizando seu coração, a sua mente. E toda a ideologia, Senhor. Todo o conceito que foi ensinado, Senhor Deus, que desvirtuou ele da verdade, ela da verdade, Senhor, que seja desfeito. Em nome de Jesus. Liberta essa vida, este homem, esta mulher, esta pessoa, esta família, deste mal. É o que eu te peço em nome de Jesus. E eu quero convidar você a participar de um culto na nossa igreja, Igreja Batista Nacional em Cristalina, na rua Quisdeu Dias Maciel, próximo ali ao Colégio Valdete. Você e sua família, vocês são muito bem-vindos. Venha, eu creio que Deus tem uma palavra para você. Nós temos a escola dominical às 9 horas da manhã, culto de louvor e adoração às 19 horas no domingo. Hoje, né, eu estou aqui gravando num sábado, nós temos o culto dos jovens às 19h30 também. Você que pode ali estar presente conosco, você é muito bem-vindo. E que Deus abençoe você e que nós possamos nos encontrar num próximo vídeo com a bênção de Deus. E, olha, vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Esse estudo é um estudo resumido, viu, gente? Tá dando quase meia hora aqui de estudo aqui, mas é resumido. Eu não falei de questões relacionadas ao hebraico ainda, mas se você ainda ficou com alguma dúvida, mande aí sua pergunta, mande seu questionamento, que nós vamos atender aí você. Que Deus abençoe e que nós possamos nos encontrar novamente em um próximo vídeo.